Natal vai sediar no próximo sábado, dia 7, o primeiro encontro de Direito, Tecnologia e Inovação, hein? Pois é, esse encontro vai tratar de temas importantes como proteção de dados, fake news, a responsabilidade civil de alguns temas, de alguns usos das redes sociais. E eu trouxe aqui pra gente bater um papo, eu e Gerlane, a advogada Mariana de Siqueira, que é uma das coordenadoras do evento. Bom dia, Mariana. Bom dia. Importantíssimo, né? Tema atualíssimo, né? O tema é super atual para os profissionais das mais variadas áreas, inclusive para o cidadão comum que aparentemente acha que aquilo não tem uma correlação com o seu dia a dia, né? Pois é, não é só para advogado, estudante de direito, não, né? Não, de forma alguma. É para estudantes e profissionais das mais variadas áreas, realmente. A despeito do direito aparecer no nome do evento com a centralidade, esse evento é interdisciplinar. Nós teremos profissionais da área jurídica, do jornalismo, da filosofia, da tecnologia da informação, do empreendedorismo. A tecnologia hoje faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e independentemente da sua formação, da sua profissão, você tem correlação com ela. Basta que a gente lembre dos smartphones, que são quase que uma extensão do corpo humano, né, digamos assim, hoje em dia. Então, o evento é interdisciplinar para profissionais e estudantes das mais variadas áreas. Tem muita gente ganhando dinheiro com os dados pessoais. Quando eu falo assim, tem muita gente ganhando dinheiro, são os grandes conglomerados da tecnologia, como Google, Facebook, Amazon, entre outros. Dá para controlar isso à luz da legislação do direito? A pergunta é bem complexa, né? O direito está tentando controlar. Aqui no Brasil a gente tem uma legislação, apelidada de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que intenciona justamente isso. Essa é a Lei Carolina Dickmann? Não. A Lei Carolina Dickmann a antecede, né? A Lei Carolina Dickmann veio especificamente para tratar das invasões de dispositivos tecnológicos sem autorização, né? Já que é uma invasão sem autorização, e se refere à divulgação dos conteúdos acessados também sem autorização. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai mais além, é mais abrangente. É uma lei mais específica. A Carolina Dickmann envolve crime e disse respeito especificamente àquelas hipóteses similares ao que viveu a atriz global, né? No caso da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vem para proteger os nossos dados, os dados pessoais, que são dados capazes de permitirem a identificação de qualquer pessoa. Nosso nome, CPF, tipo sanguíneo, RG, endereço, enfim. Então, essa lei vem para proteger esses dados que, como bem foi dito aqui, hoje são vistos como verdadeiras commodities, mercadorias. Há quem diga que os dados pessoais são o novo petróleo, justamente numa alusão a esse potencial econômico que esses dados possuem. As pessoas desconhecem isso, mas os nossos dados pessoais são utilizados por muitas empresas, especialmente as de grande porte, para fins econômicos. As pessoas pensam, por exemplo, que é uma coincidência estarem acessando a internet e, de repente, como que por uma magia, aparecer assim na lateral da tela uma publicidade super correlacionada com a pesquisa feita outrora no Google. Não é coincidência, Olha, né? Aconteceu comigo na semana passada. Meu computador estava lento, o que eu uso em casa, e aí eu comecei a falar, eu vou ver Black Friday, se eu compro um computador novo. Só por conta disso eu comecei a receber uma enxurrada de propaganda de computadores de todas as marcas, né? Mas é impressionante como a gente é alcançado por conta, às vezes, de um clique que você faz em determinado site, né? Exatamente. Os nossos cookies, as pegadas digitais, né? O nosso rastro, aquilo ali é acessado por pessoas jurídicas, por empresas, e isso acaba sendo utilizado de forma econômica, né? Esse exemplo que foi mencionado aqui é o da publicidade dirigida. Tem uma galera realmente ganhando dinheiro com isso, e essa LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vem para tratar desse tipo de situação e de inúmeras outras. Quer ver outro exemplo? Você já foi a uma farmácia e pediram o seu CPF? Qual é o seu CPF? Isso. A senhora tem plano de saúde? Cadê a carteirinha? Pedem esses dados às pessoas sem que haja uma explicação mais cuidadosa, por exemplo, a respeito do que vai ser feito com eles. Pedem os dados dizendo que vão dar um desconto, mas aqueles dados são registrados, são armazenados. É um exemplo também de operação do dia a dia, que não é tão virtual assim e que tem a potência de sofrer incidência dessa legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Gerlane Lima. Bom dia, Mariana. Bom dia. Hoje a gente usa dados para tudo, né? Na entrada de um condomínio, numa consulta médica, em tudo a gente usa. Como é que a gente sabe que os nossos dados estão realmente protegidos? Não sabemos.
sabemos. Não sabemos, é verdade. Mariana. Não tem como saber, né? Na verdade, hoje a gente não sabe, né? As pessoas não têm muito uma consciência sobre o que são dados pessoais. Uma das propostas dessa normativa, que eu vou começar a chamar pela sigla, que é a LGPD, é justamente permitir ao cidadão comum compreender o que são os dados pessoais, quais os usos feitos com ele e como, né, essa normativa permite ou intenciona permitir essa virada cultural. Um dos aspectos é fomentar, incrementar a educação para a cidadania digital, que passa a ser um dever do poder público. Até para a pessoa ter uma postura mais correta nas redes sociais, né? Até para isso também. E através dos termos de consentimento também. Essa legislação expõe que esses termos de consentimento, que hoje já existem, mas passam desapercebidos, que eles devem ter uma estrutura nova que realmente permita ao cidadão compreender o que ele está autorizando. Porque a partir de agora, para que os nossos dados pessoais possam ser utilizados para as mais diversas finalidades, nós precisaremos dar os nossos consentimentos respectivos. E esse consentimento deve ser claro e inequívoco, é o que diz a legislação. Então, sabem aquele li aceito? Que hoje a gente clica no desespero. Às vezes baixar, automaticamente. Na ansiedade, às vezes, de usar aquele serviço, aplicativo. Isso, exatamente. E a ideia é fazer com que isso não aconteça mais dessa forma. Que a gente tenha acesso a um outro tipo de termo de consentimento, onde a gente realmente visualize as finalidades de uso daqueles dados que a gente Os autoriza. riscos. Os riscos, exatamente. Então, a intenção da legislação é essa, né? Dentre tantas outras, e eu costumo dizer que ela intenciona promover uma verdadeira mudança de cultura no que diz respeito aos dados. Estamos conversando com Mariana de Siqueira, ela que é advogada e coordenadora do primeiro encontro de Direito, Tecnologia e Inovação, que vai acontecer no Instituto Metrópole Digital no próximo... daqui a pouquinho a gente fala das inscrições, mas você citou o exemplo da farmácia. Foi. Que solicita, às vezes, o CPF. Qual é o conselho que você dá diante de não dar a informação? Olha, hoje, se você quer ter acesso ao desconto, na prática ali você, né, necessita Quase que é obrigado. Quase né? que é obrigado a oferecer o seu CPF. A ideia, ao exemplificar a farmácia, foi de mostrar como isso é algo inerente ao nosso dia a dia, como faz parte do nosso cotidiano e como passa desapercebido, né? Como a gente não percebe o porquê daquela pergunta, a finalidade do uso, né? Então a ideia foi um pouco essa, de mostrar como isso está dentro do nosso cotidiano. Então não tem remédio. Se quiser o desconto... Hoje, na prática, digamos, é feito dessa forma. Mas com a legislação, a gente começa a ter a possibilidade de entender qual é a finalidade desse pedido, o que é que vai ser feito com os nossos dados, se eles estão inseridos num sistema efetivamente protegido, não é? Então, a ideia da legislação é de, pelo menos, nos conscientizar. Tem até muita gente que diz assim, poxa, como é que a gente vai fazer com que os nossos dados não sejam utilizados, né? Porque, às vezes, as pessoas jurídicas que pedem esses dados são exclusivas fornecedoras de um serviço. Por exemplo, o WhatsApp pede acesso a certas informações para que a gente possa ter uso do serviço. Então, como é que a gente se livra disso? A gente só tem acesso ao WhatsApp se a gente oferece realmente o consentimento. De fato, né? Então, a ideia não é proibir o tratamento dos dados, impedir que pessoas jurídicas usem os dados, mas é dar segurança jurídica para o que hoje é feito sem que a gente conheça, sem que a gente compreenda, sem que exista um limite jurídico muito claro. Mariana, me diga uma coisa. A forma melhor de tentar fugir desse uso seria se desconectar? Nossa, eu não sei se é possível. Porque tem gente radicalizando. Mas tem gente radicalizando. Isso. De fato, né? Se você se desconecta, você sofre menos incidência, vamos dizer assim, dessa questão do uso dos seus dados pessoais. Mas será que é possível viver desconectado hoje? Deixa eu dar um exemplo. A gente está pensando muito no empreendedorismo privado. Mas hoje, para ter acesso a vários serviços públicos, a gente necessita da internet, a gente necessita da conexão. Se você quer agendar uma ida a uma repartição, se você quer ter acesso ao judiciário... Banco, né? Às vezes você tem uma conta em banco, você precisa do serviço. Exatamente. Então, assim... É difícil desconectar. Eu acho que é muito... Eu não vou dizer que é impossível, não, porque existem formas alternativas de se viver. Mas, no geral, assim, realmente é muito difícil que a gente consiga uma desconexão plena, digamos assim. Porque os serviços públicos, muitas vezes, vão nos direcionar rumo ao uso da internet. Tem gente que tenta, e eu sei de alguns casos, desconectar de rede social. De uma maneira geral. Seria uma forma de tentar se proteger um pouco do uso desses dados sociais. Tanto que no evento, a primeira fala é uma fala filosófica, que vai ser feita pelo professor Pablo Capistrano, né? Porque, de fato, a gente pensa na tecnologia, às vezes, num recorte muito preciso, e ela é muito abrangente. Ela envolve, sim, essa questão filosófica, sociológica, até mesmo psicológica. Então, poxa, se eu quiser me preservar
de uma sociedade de consumo, né, das afetações outras que a tecnologia direciona ao ser humano. Saindo das redes sociais, eu consigo isso? Me parece que sim, né? Muita gente realmente não faz uso das redes sociais. O ser ou não ser vira conecto ou desconecto? Desconecto, exatamente. Mariana, a gente tá falando dessa coisa aí de estar conectado ou não, ou se desligar das redes sociais, mas essa coleta de dados, ela também se dá de forma offline. Exatamente. Como é que funciona isso? Exatamente. A LGPD, inclusive, expõe nos seus primeiros dispositivos que ela se direciona também à coleta de dados offline, digamos assim, né? E tem vários exemplos. Sei lá, você vai visitar um colega que mora num condomínio, quando você chega lá, normalmente, se o condomínio tiver um sistema de segurança, pedem a sua carteira de motorista, a sua carteira de identidade, né? A ideia é a da gente começar a perguntar, para quê? O que é que você vai fazer com esses meus dados? Como é que eles são armazenados? Tem um sistema de proteção? Então a legislação se direciona a isso. Eu costumo dar um exemplo que hoje é bem disseminado, que é o da tatuagem. Muitas vezes a gente vai fazer uma tatuagem, preenche à mão uma ficha explicando várias questões, inclusive de saúde, que são dados sensíveis, se você tem doença ou não, enfim. Como é que aqueles tatuadores, as empresas de tatuagem armazenam esses dados? Existe um sistema de segurança, porque eu repito, não é que a legislação vai proibir o tratamento de dados, a obtenção, a comercialização, mas ela quer oferecer segurança jurídica. Ela quer dizer como, por quê, em que medida, com qual finalidade e, mais do que isso, permitir ao cidadão compreender todo esse complexo de relações que envolve o uso de algo que diz respeito à sua personalidade e à sua dignidade, que são os seus dados. Mariana de Siqueira, Estados Unidos e China estão numa verdadeira corrida para tentar avançar na inteligência artificial. E aí a gente tira até o ser humano desse jogo e deixa a população à mercê das máquinas, né? E no uso pessoal. Como é que vocês vão tratar a inteligência artificial no encontro? Ótima pergunta, porque me permite falar sobre um outro grande pedaço do evento, que é o pedaço destinado a abordar a inteligência artificial, né? Inteligência artificial é um recurso tecnológico, tentando, né, traduzir numa linguagem simples, que, como a nomenclatura diz, faz alusão à inteligência humana, a forma de pensar e decidir do ser humano. Hoje, vários países, a exemplo de Estados Unidos e China, investem bastante dinheiro no desenvolvimento dessa tecnologia, dessa inteligência artificial, que, dentre tantas finalidades, pode, inclusive, substituir o ser humano parcialmente, pelo menos hoje seria parcialmente, na realização de atividades, como é o caso de atividades decisórias, né? Então, de fato, os países investem em tecnologia e o entendimento é de que quem sair à frente no domínio da tecnologia vai ter realmente um poderio econômico global considerável. E a pergunta que fica é, qual a parte que nos cabe nesse latifúndio, né? Nós, Brasil, como é que a gente vai ficar diante dessa conjuntura global, onde a gente já vislumbra que aquele que domina a tecnologia sairá à frente. Então, um país latino-americano que não tem tanto domínio e potencial financeiro assim, que talvez não tenha tanto recurso direcionado a investimentos em pesquisas dessa ordem, né? Que papel nos restará? E tem muitas questões interessantes, por exemplo, essa substituição da mão de obra vai gerar um problema enorme de desemprego? Pois é um dos efeitos, né, da inteligência artificial. Seria um né? dos efeitos. Aí muita gente diz assim, mas no longo prazo as novas gerações vão se adaptar aos novos empregos? Sim, de fato vão. Mas muitos empregos, atividades já estão acabando, né? Já estão acabando. E tem a transição, né? E a transição? E as pessoas que hoje já têm uma certa idade que de fato não vão se adaptar a essas novas possibilidades de trabalho e que provavelmente serão substituídas. E esse passivo, né? E aí tem toda uma discussão. Será que essas inteligências artificiais deveriam receber uma tributação específica quando tem potência de substituir mão de obra para gerar um fundo financeiro, né, que de repente dê apoio a essa massa de desempregados? A gente hoje, eu acho que tem mais dúvidas do que respostas com relação a essas incertezas de futuro, mas a inteligência artificial, é importante que se diga, veio para ficar. É uma realidade já utilizada na iniciativa privada e no poder público brasileiro, né, no judiciário, por exemplo. Se os ouvintes tiverem curiosidade, coloquem no Google inteligência artificial judiciário. O poder público, no viés do judiciário, investe nessa tecnologia, né, como forma de trazer eficiência, porque pensa só, o que um algoritmo faz, o que uma inteligência artificial faz, pode ser executado em segundos. E o mesmo ser humano desempenhando aquela atividade necessitaria de muitos minutos, né? Então, de fato, em busca da eficiência, da rapidez, da otimização de processos, muitos espaços públicos e privados têm recorrido a essa tecnologia. Será que eu vou ser substituído por um robô
nas Será? próximas semanas ou meses, né? Vamos falar das inscrições para o encontro? Ainda dá para se inscrever? Com certeza. Mariana? Até as vésperas do evento é possível se inscrever. O espaço de inscrição, como não poderia deixar de ser, já que é um evento de tecnologia, está na internet. Nós temos um site, erdite.net.br. As inscrições têm um valor simbólico para custeio do evento, R$ 35,00 para estudante e R$ 50,00 para profissional. Informação de qualidade, importante, atual, para o presente e para o futuro, hein? E conhecer um pouquinho da história, né? Exatamente, exatamente. Mariana, muito obrigado. Conversamos com a advogada e coordenadora do primeiro encontro de Direito, Tecnologia e Inovação, Mariana de Siqueira. O encontro vai acontecer no Metrópole Digital, ali no campus universitário. Recomendo, hein? Importantíssimo. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade.